E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Channel, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. E hoje eu trago aqui pra vocês a crítica da segunda temporada de 13 Reasons Why, ou Os 13 Porquês. Vamos ver o que eu achei, se essa temporada foi necessária ou não. E bora pra crítica! You don't know what was happening in this photo. And you don't know what happened after. We're all in this together now. Don't you know about what goes on at this school? This is proof of who they all are. The truth doesn't always make things right. It's gonna keep happening. It doesn't stop. E antes de continuar com esse vídeo, baixa um pouquinho aqui e se inscreva no canal, é sério, é muito importante pra fazer a gente chegar aí ao alto e avante e infinito e além. Então baixa um pouquinho aqui e se inscrevam, beleza? E galera, vamos falar dessa segunda temporada da série que gerou muita polêmica no passado. Muito boa, se você ver meu vídeo que eu vou deixar aqui indicado, você vai ver que eu gostei pra caramba. É uma série que eu precisava assistir naquela época, tava meio triste, meio sozinho, e foi importante eu ter assistido. Mexeu pra caralho comigo, assim como um monte de gente, eu tenho certeza. Mas muita gente ficou um pouco revoltada também com a série, porque ela divulga basicamente uma carta de suicídio com as fitas, né? E isso é um ato ou de vingança, ou de dar sentido à morte pra pessoa que morreu. E é uma coisa que não se faz, na real. As mídias, os jornalistas não divulgam quando as pessoas cometem suicídio de alguma maneira, justamente pra evitar que as pessoas repitam o que foi feito numa carta de suicídio. Então foi muito polêmico, apesar de eu não concordar com tudo, mas de entender porque isso é importante e porque isso precisava ser discutido. E a série entende nessa segunda temporada, e ela também fala sobre isso, que foi uma vingança que a Hannah tentou fazer e que não é uma coisa boa e que ela ferrou com tudo. Então a série, ela sabe disso, ela discute isso nessa segunda temporada, mas ela também discute o que eu também acho, o porquê isso é importante. Numa coisa simples que acontece nessa temporada, que é a escola decide que os alunos não podem falar sobre isso. Se eles comentarem sobre o suicídio da Hannah ou algo que aconteceu com o Alex na primeira temporada, eles serão suspensos ou expulsos. Então eles não podem fazer isso, e é uma das maneiras da escola, da série, na verdade, né, de falar por que não? Por que não podemos discutir sobre isso? Por mais que seja gráfico a primeira temporada, por mais que seja um pouco irresponsável, ainda é importante. E eu entendo porque a polêmica surgiu, e legal que ela tenha surgido. Quando eu acabei a série, que gerou essa polêmica toda na primeira temporada, eles começaram a colocar avisos nos episódios mais gráficos, e aí depois agora eles colocaram um aviso antes de começar a temporada, tá ligado? Então, tipo, você vai pro episódio 1 da primeira temporada, o episódio 1 da segunda temporada, tem um aviso lá falando pra você conversar sobre, falar, se você tá passando por uma crise, falar com alguém, porque ajuda. É importante, obviamente, mas com certeza eles só fizeram isso por conta dessa pressão. Ou seja, foi bom, ruim, você julga aí. Eu acho necessário. Com certeza é uma série difícil pra caralho, faz tempo, né? Faz um ano que a gente assistiu essa série, ou nem sei se tanto tempo assim, mas cara, é uma série difícil ainda. E essa segunda temporada, ela responde várias perguntas da primeira. Era necessário? Talvez não. Eu ficaria satisfeito só com a primeira temporada. Mas não é ruim, pelo contrário, a série consegue responder várias coisas aqui, e principalmente auto-questionar a própria série, ou as atitudes da Hannah, ou transformar a Hannah num monstro, mas sem esquecer que ela foi uma vítima, sem esquecer de culpar quem deve culpar, sem esquecer que nem sempre essas pessoas são responsabilizadas pelos seus atos. É uma série ainda é muito difícil de lidar com a série, e muito tenso, né? A cada momento que alguém machuca uma outra pessoa, ou que faz uma besteira pra outra pessoa, você pensa, velho, em que isso vai acarretar? Alguém pode se ferir de novo, alguém pode ferir alguém de novo, e você fica atento em vários momentos da série, na verdade, com medo disso, com medo de alguém fazer uma besteira, e cara, é complicado. Então a série continua tensa, continua importante, e pra mim aqui, na minha opinião, continua muito relevante e muito bem feito. A parada agora das fotos, né, das Polaroids, é interessante também, tem a ver com o caso, e não é as novas fitas, o que é importante pra caramba, porque senão seria, sabe, mais um negócio pra gerar outra coisa, uma outra consequência. Então é importante as novas fotos lá, e elas têm uma importância narrativa pra história, e dentre alguns personagens, ela leva a evolução de vários personagens também, e é interessante, é uma forma narrativa interessante de amarrar a história, e de dar importância, ou de subverter alguns personagens. Eu tô falando bem mais tecnicamente dessa temporada porque na primeira eu acho que eu fiz mais emocionalmente, né, aquela crítica, e nessa daqui, apesar de estar emocionado, porque eu terminei de assistir agora há pouco, ainda tô tentando analisar a série mais como um crítico, que é assim que o canal acho que merece, mas não tem como deixar a emoção de fora aqui. Cara, o último episódio tem cena... tem uma cena absurda, né, que todo mundo espera, ou que acha que aconteceu com o Tyler na primeira temporada, acha que vai ter consequência nessa segunda, e o último episódio
episódio é bem tenso, assim, bem tenso. E não só disso, logo no começo a gente acompanha a Jéssica no tribunal, não preciso falar, mas é no último episódio, e é como se ela estivesse falando por outras garotas, e começa cada garota a falar de um abuso, de um assédio, ou de algo pior que aconteceu com ela. É bizarro, velho, é bizarro, e você vê que isso é completamente, e infelizmente, né, completamente comum, por mais bizarro que seja. E interessante notar que isso lembra aquela tag, ou aquela hashtag que teve aqui no Brasil, falando sobre o meu primeiro assédio, né, onde as pessoas começaram a falar, homens e mulheres, tá, do seu primeiro assédio, como elas sofreram isso. E é interessante, porque parece que a Jéssica tá falando por todas as mulheres, que ela carrega esse peso, e pra você enxergar que todas as mulheres sofrem um pouco com isso, ou pra caralho, pra falar a verdade, né. Então é um episódio muito forte, o que deixa a gente bem... é complicado. É complicado. E eu não acho que essa segunda temporada venha pedir desculpas por conta das críticas que ela sofreu na primeira, falando assim, eu errei na primeira temporada e vamos fazer aqui uma mensagem boa pra essa segunda temporada. A mensagem continua forte, ela tenta ser mais positiva, mas ela sabe que ela vive num mundo bagunçado. E é importante que ela viva num mundo bagunçado pra série ter importância e ter contexto. E pra não ser só um outro ponto de vista falando, olha como a Hannah fez besteira e olha só, vamos viver nossas vidas felizes para sempre. Existe um mundo, como a série própria diz, antes da Hannah e depois da Hannah. O Dylan Minnette e a Catherine Langford, que faz aqui o Clay e a Hannah, são dois personagens com muito destaque ainda nessa segunda temporada, principalmente o Clay, né, porque a Hannah foi embora, mas a Hannah aparece aqui e tal, e é legal como ela aparece, apesar de no começo eu achar super estranho, mas você não sabe se ela é um fantasma, você não sabe se ela tá na cabeça do Clay, e com o tempo você se acostuma, e eu acho ok, eu não acho ruim, eu acho uma solução interessante, porque o Clay precisa resolver algumas coisas dentro dele. E os dois são atores, cara, em ascensão, e estão muito bem, e o Clay tem umas cenas aqui que ele se destaca, assim como alguns outros na série que se destacaram esse ano. A série esse ano é muito mais dividida entre os seus protagonistas, isso dá espaço para outras pessoas aqui brilharem um pouco. Por exemplo, o Tony, né, que é o Christian Navarro aí, esse ator que, cara, na primeira temporada ele é unilateral, ele é bacana, valentão, né, meio misturado com as gangues de rua, ou com os irmãos dele, coisa do tipo, um cara meio irritadinho, e que nessa segunda temporada ele deslancha um pouco mais, assim, a gente tem mais informação sobre ele mostra mais que tipo de homem que ele é, que tipo de pessoa que ele é, e quem ele era pra Hannah e quem a Hannah era pra ele. Uma interpretação bem melhor do mesmo personagem, o que é bom. A Alicia Bull aqui, que faz a Jessica, ela também tá bem melhor nessa temporada do que na primeira, apesar de já na primeira ser uma das principais atrizes do show, e o que acontece com ela na primeira temporada é horrível, e aqui a gente vê as consequências do personagem com a Jessica, primeiro negando o que aconteceu com ela, tentando entender, tentando não falar sobre, tentando se esconder, e tentando fazer justiça pela Hannah e por ela de algum jeito, mesmo que ela tenha medo, e cara, é complicado, a atriz manda bem aqui também, principalmente por fazer uma personagem que tá destruída e precisa ser forte, e ela não consegue, mas ela precisa ser, só que ela não consegue. E aí tem essa nuance interessante. A gente acompanha mais da vida dela, junto com os pais, com as pessoas em volta dela, e a gente acompanha mais esse grupo como um todo, né? É interessante ver esse grupo, as pessoas que estavam envolvidas nas 13 fitas, estando mais juntas nessa segunda temporada. Um ator aqui, um personagem que eu me surpreendi bastante foi o Zack, né? O Ross Butler aí. Moleque bom, manda bem, principalmente nessa segunda temporada. Ele não é só um asiático bonitão, agora aqui ele manda bem de verdade, assim, que ele tem medo de falar o que pensa, não consegue ir contra as coisas, ele sempre estraga tudo, ele tem essa coisa dentro dele. Ele é só um cara grandão que faz parte do time de futebol e de beisebol, que é protegido pelo Bryce, cara, mas não necessariamente ele pensa igual aqueles caras, ele é igual aqueles caras, mas ele tem medo de não ser igual aqueles caras, ele é cobrado pra ser, sabe? O episódio dele, inclusive, é um dos melhores aqui da série, o dele, o 13º e o do conselheiro da escola também, um episódio que eu gosto bastante, e a série dá o toque que devia dar nesse episódio. O Derek Luke faz o conselheiro, né, o Kevin, que é o cara que ouviu a Hannah, mas não tentou ajudá-la de fato, e se sente muito culpado aqui, e ele tenta fazer o que é certo, o que é justo, mesmo que se envolvendo um pouco demais com os alunos nessa segunda temporada. É um ator que na cena dele, no episódio dele, ele destrói. Ele destrói com os seus sentimentos, com o que ele podia fazer, e tem uma cena em um flashback, que não sei se é flashback, porque não aconteceu, dele e com a Hannah, que é muito forte, e os dois mandam muito bem nessa cena aí, e eu gostei muito do ator nessa temporada, e nesse episódio principalmente. E tem vários outros personagens que eu poderia citar aqui, e passar a ser um vídeo de meia hora, apesar de já ser um vídeo grande, mas eu podia falar do Justin, podia falar do Tarlin, dos novos personagens.
é importante e é impactante essa temporada, principalmente porque ela consegue fazer a gente ter uma noção de como toda a escola se sentiu, e não só como a Hannah se sentiu perante toda a escola. E é legal isso, é legal ver esses atores sendo percebidos, né, por nós, público, e eles comandando o show ali entre eles. É interessante, eu gosto bem mais nesse sentido dessa temporada do que na primeira. Mas e aí, a segunda temporada é tão boa ou melhor que a primeira? Foi necessária? Eu acho que foi necessária, cara. Por mais que eu não quisesse ou não precisasse da segunda temporada, realmente não precisava. Mas eu acho importante porque a gente continua falando sobre o mesmo assunto e como, o mais importante, como seguir a vida e se é possível seguir a vida esquecendo, deixando pra lá ou em luto pra sempre. Eu acho uma temporada que serve pra isso. E eu acho uma temporada que não tem a barriga da primeira temporada. Eu acho ela mais constante, tá ligado? Eu acho uma série que se leva a sério, que sabe o discurso, principalmente mais madura agora, né? Sabe o discurso que quer passar. E eu acho tão boa quanto a primeira temporada. A minha nota para essa segunda temporada de 30 Reasons vai ficar com 4,5 estrelas. Eu gostei muito da série. Eu não sei se você gostou mais da primeira ou mais da segunda, mas eu acho que são temporadas complementares. Eu acho que elas precisam existir. Só não sei se precisa de uma terceira, mas se fizer sucesso provavelmente vai vir. Mas eu gostei da resolução final. Eu acho que o 12º episódio é quase o final perfeito da série, mas seria chapa branca demais? Seria escolher um lado e ficar tudo bem, tudo positivo? Ou quase isso, sabe? O 13º episódio demonstra que os conflitos e que o mundo, por mais que você tente ser uma luz no meio das trevas, ainda é muito complicado. E eu acho que a série é importante por conta disso. Mas é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Comenta aqui embaixo se você gostou ou não do show, se você gostou ou não desse vídeo aqui, se você concorda com a minha crítica ou não. Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. As minhas redes sociais que estão aparecendo aqui nesse momento estão na descrição: Facebook, Twitter e Instagram. Me acompanhem lá que você vai saber quando sai vídeo novo nesse canal, principalmente, e saber o que eu vou trazer daqui pra frente nesse canal lindo e maravilhoso, beleza? E no mais, galera, beijo na bunda, até a próxima, dá like, compartilha e tchau!